Nessa aula vamos falar sobre herança, como uma tag pode herdar características do seu pai. A gente sabe aqui que o HTML tem esse relacionamento parental. Quando uma tag, por exemplo H2, está dentro de outra tag, por exemplo o article, essa tag H2 é filha da tag article e ela vai herdar as características que eu tiver definido para o article. Eu vou usar aqui o primeiro parágrafo como exemplo. Deixa eu apagar aqui esse ID, vou deixar apenas essa classe aqui e eu vou definir um outro elemento de strong dentro do meu parágrafo, apenas aqui para as primeiras duas palavras, e ele vai mudar aqui para mim o meu parágrafo. Olha só como ficou. Eu vou apagar também aquela estilização que eu tinha feito na última aula dos parágrafos e do seletor global, para que fique mais fácil trabalhar com esse parágrafo aqui. Bom, o que acontece aqui é que eu tenho esse parágrafo implementando a classe myTextClass, que é o que eu estou definindo aqui. E eu disse que essa classe tem um background color vermelho. Dentro do meu parágrafo, eu tenho essa tag de strong. E apesar de eu não ter definido nenhum tipo de background color para ela, ela acabou herdando a cor vermelha do parágrafo. Isso porque no CSS eu tenho dois tipos de propriedade. Eu tenho propriedades que podem ser herdadas, como é o caso do background color. E tem algumas propriedades que simplesmente não são herdadas. Por exemplo, se eu definir aqui uma borda, vamos dizer aqui que essa borda é do tipo sólido e tem um pixel, vou colocar mais um pixel aqui, 2 pixels de largura. O que acontece aqui? Eu tenho no meu parágrafo, definido aqui para o meu parágrafo, deixa eu dar um inspect aqui nele, duas propriedades, background color e border. Bom, no meu strong eu herdei o background color, mas não a borda. A borda é uma propriedade que não é herdada. Mas se eu precisar, se eu necessitar, eu posso dizer aqui no CSS que eu quero herdar essa propriedade também do meu pai, a tag de nível acima imediatamente. Então eu posso colocar aqui que todo o strong vai ter a sua propriedade border herdada do seu pai. E quando eu salvar, olha só, tudo que está dentro aqui do border herdou a propriedade de borda do seu pai. Se eu definir um novo strong, dessa vez lá no segundo parágrafo, eu vou colocar aqui strong, também aqui as duas primeiras palavras, eu vou lá no segundo parágrafo, no segundo artigo, e eu tenho aqui esse strong definido. Entretanto, aqui eu não tenho nenhuma borda. Por quê? Porque ele está herdando a propriedade do seu pai e o seu pai não tem nenhuma borda definida. Se eu definir uma borda para esse outro parágrafo, então vamos dizer aqui que eu tenho para todos os parágrafos. Vou definir aqui borda para todos os parágrafos. Uma borda sólida de 2 pixels, olha só. Então a partir de agora eu tenho em todos os parágrafos definido uma borda e eu tenho aqui no meu strong a borda definida. Eu vou deixar um link aqui embaixo mostrando para vocês uma lista com todas as propriedades do CSS e dizendo qual pode ser herdada e qual não pode ser herdada. Mas é interessante você entender o mecanismo, que é um mecanismo muito bacana para você utilizar e aproveitar melhor o seu código.